Irmãos, nós prosseguimos na nossa sequência de mensagens sobre lições missionárias. E eu quero convidar você, nessa noite, a abrir comigo lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Atos, capítulo 16. Nos versículos 19 até o versículo 34. Atos 16, 19 a 34. A lição missionária que nós vamos aprender hoje são com dois personagens muito bons, muito interessante da palavra. Um deles, nós já usamos uma parte da sua história para aprender algumas lições missionárias. E hoje ele se junta a um companheiro de missões chamado Silas. Nós vamos falar sobre Paulo e Silas e aprender algumas lições com eles sobre o chamado missionário que Deus tem para a sua igreja. O nosso desejo é permanecer sendo despertados pela palavra, ao desejo de pregar o evangelho em todo tempo, a todo instante, e anunciar as verdades do Senhor onde nós estivermos. Lembrando que esse não é o papel de alguns, mas é o papel de todo o cristão. Ser um anunciador da palavra de Deus, ser um embaixador de Cristo, um mensageiro do Evangelho. E para a noite de hoje, então, o Senhor nos fala através do texto de Atos 16, 19 a 34. E eu peço que você acompanhe a leitura aí na sua Bíblia, a leitura que eu farei desse trecho, que diz assim: Vendo os seus senhores, que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque nós somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças mal nenhum, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo. Prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? E responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhe pôs à mesa. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós dispomos o nosso coração nessa noite diante do Senhor, ansiosos e desejosos por aprender da Tua palavra, Pai querido, por sermos nutridos no Senhor e pelo Senhor, pelo Teu Santo Espírito, Pai. Que o Senhor use a minha vida com autoridade, como porta-voz do Senhor. Que eu não fale da minha parte, que eu não fale dos meus esforços, mas que eu fale da parte do Senhor pelo Teu Santo Espírito, Pai. Que cada uma das coisas que foram pensadas no preparo, cada um do conhecimento adquirido ao longo do tempo, sejam usados para a honra e glória do Teu nome nessa noite, para que a Tua igreja seja ministrada. Sejam os irmãos que estão aqui, sejam aqueles que nos acompanham pela transmissão, que o Senhor possa tocar os nossos corações, não só para nos emocionar, nos empolgar, nos comover, mas para nos transformar de dentro para fora, Pai querido.
para que as nossas atitudes reflitam aquela transformação que o Senhor vai fazer no nosso coração e na nossa mentalidade. É ao Senhor que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse trecho que nós lemos, ele faz sequência com a história da segunda viagem missionária de Paulo. Paulo está aqui passando por uma porção de cidades e ele inicia essa viagem junto de Barnabé. Aliás, ele propõe a Barnabé fazer essa viagem, mas por uma questão aí de divergência, Barnabé se dirige para outro lugar com João Marcos e ele se dirige então com Silas para essa viagem. Eles vão passando em diversas regiões, principalmente na região que hoje nós conhecemos como ali a Turquia, e eles vão subindo em direção à Europa e à Grécia, ao norte da Grécia, até que eles chegam então numa cidade chamada Troade, ainda na região da Turquia, e lá, em uma visão, Paulo vê um homem que diz: passa a Macedônia e nos ajude. Um homem como alguém que pede por socorro e diz: vem até nós precisamos ouvir disso. E ele entende que isso então vem da parte de Deus. E eles resolvem então sair da cidade de Troade e vão até a cidade de Filipos, já no norte da Grécia. Uma cidade grega, não é uma cidade de judeus, é uma cidade de romanos, de gentios. Mas ali existiam sim algumas pessoas que conheciam a Deus, que temiam ao Senhor, por ouvirem da religião judaica, mas ainda não tinham ouvido a respeito de Cristo. E era justamente isso que aconteceu com uma mulher chamada Lídia, que vendia púrpura, uma tintura de tecidos cara daquela época. E essa mulher estava num local onde Paulo e seus companheiros de viagem, Silas, Timóteo, eles vão procurar um local para orar. E ali eles encontram mulheres que estão também com o mesmo propósito nesse local, orando. E eles anunciam então o nome de Cristo. E essa mulher chamada Lídia se converte e hospeda eles na cidade ali de Filipos. E eles estando então ali em meio à cidade, acontece uma situação curiosa. Uma moça, uma jovem, endemoniada, ou seja, possessa por um demônio, andava por aí pela cidade fazendo adivinhações e previsões do futuro. E parece que alguns homens ganhavam dinheiro com isso. Eles usavam a vida dessa moça para obter algum lucro enquanto ela fazia suas adivinhações. Só que quando esses homens de Deus passaram pela cidade e essa mulher os encontrou, ela começou a dizer: esses são homens de Deus, eles vêm anunciar a salvação. E aquilo começou a incomodar Paulo. Porque embora ela falasse de uma verdade, a fonte era extremamente duvidosa. E de forma alguma eles queriam ser associados com uma moça endemoniada que dizia o que eles vinham fazer. E justamente por ser verdade o que ela anunciava, essa libertação também servia para quem? Para ela. Não faz sentido que o próprio demônio que escraviza alguém queira anunciar Jesus. Então, Paulo vira para essa moça e repreende o demônio que estava nela. E o demônio sai. E isso gera, então, grande comoção. Por quê? Porque essa moça gerava lucro. Ninguém estava preocupado se ela era feliz ou infeliz. Dando dinheiro, estava muito bom. E aí nós então chegamos justamente no texto que nós lemos. Se você observar o começo, logo o começo, ele dá a entender que está vindo de alguma situação, porque ele diz: vendo seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça. Então, quem que viu isso? Os senhores dessa moça. Eles observam, então, que Paulo e Silas acabaram de tirar ali o ganha-pão deles, que eles faziam através do uso dessa moça. E eles se incomodam com tanta profundidade que eles falam: nós vamos levar esses homens para as autoridades. E nas cidades romanas era comum, então, que o conselho da cidade, as autoridades da cidade, se reunissem na sua praça principal para discutir as questões da cidade, e ali eles serviam o povo. E é isso que eles fazem: arrastam, aqui a Bíblia diz a palavra arrasta, literalmente, né? Esses homens para a praça, e diz: olha, esses judeus aqui estão fazendo confusão. É curioso porque muitas vezes nas histórias nós vimos os judeus falando, esses gentios aqui, mas aqui acontece justamente o oposto. Os estranhos eram os judeus, eles estavam em terra de romanos. E eles são então
colocados ali no meio das autoridades, porque eles dizem, eles estão trazendo costumes que não são nossos e que nós não somos capazes de receber, nós não queremos seguir e não queremos praticar, porque nós somos romanos, não é da nossa cultura, eles estão trazendo problemas para nós. Então eles são presos e amarrados em um tronco, acorrentados em um tronco, muito bem presos. E é curioso porque o texto vai descrevendo para a gente a circunstância que essa prisão foi feita. Não fala só que eles foram presos em uma cadeia, mas diz que eles foram levados ao interior da cadeia. E não se não bastasse levados ao interior da cadeia, eles são amarrados a um tronco. Ou seja, eles foram muito bem presos, muito bem encarcerados, totalmente limitados em sua movimentação e impossibilitados de continuar pregando o evangelho naquela região. E aí acontece algo extraordinário. Paulo e Silas oravam e cantavam ao Senhor no meio da prisão. E por volta da meia-noite, houve um grande tremor, um terremoto muito forte que sacudiu os alicerces da prisão e abriu todas as cadeias. Vamos fazer um pequeno exercício de reflexão. Se eu for algemado aqui na frente de vocês, a gente fechar a porta ali na frente e fechar o portão que dá para a rua. Se der um terremoto, o portão pode abrir? Talvez sim. O deslocamento ali faz com que danifique a estrutura da grade e ela pode acabar se rompendo. A porta de vidro que dá acesso ao templo pode quebrar? Sem dúvida, talvez antes mesmo do portão se romper, a porta de vidro com os abalos pode se arrebentar. E a minha algema, com um tremor de terra, ela vai romper? Com certeza não. Com certeza não. Então, não é só o efeito do terremoto. O terremoto foi instrumento do Senhor para fazer algo extraordinário. Esses homens foram libertos por Deus da prisão. E aí nós vemos o desespero do carcereiro. Antes da gente continuar aí a história do carcereiro e tudo que acontece com ele, eu quero já caminhar com você para as lições que nós podemos aprender com Paulo e Silas a respeito de uma vida missionária, a respeito de um chamamento para missões. Lembro você que eu e você fomos chamados para missões. Eu e você, como igreja de Cristo, está no nosso DNA, está na nossa identidade como igreja, sermos proclamadores do Evangelho. É claro que o Senhor pode chamar alguns para circunstâncias específicas, em lugares específicos, em momentos específicos, com culturas específicas, línguas específicas e estratégias específicas. Mas isso não quer dizer que eu e você não temos que falar lá, no lugar específico que Deus nos colocou. No nosso trabalho, na nossa casa, no nosso círculo social, na nossa faculdade, escola. O Senhor pode nos usar em meio ao lugar onde nós estamos, como seus servos, para anunciar. E muitas vezes a gente reluta em dizer sim, porque tem muitas coisas que ainda são muito preciosas para nós. Às vezes é difícil para nós dizer sim em primeiro momento, porque algumas coisas ainda são difíceis de negociar. O nosso coração ainda está arraigado em muitas coisas terrestres, a gente ainda quer muitas coisas que vão nos trazer conforto, segurança, tranquilidade. E a primeira lição que nós aprendemos com Paulo e Silas é que o chamado que Deus nos dá, ele não precisa de garantias. Ele não precisa de garantias. Quando Deus nos chama, Ele não precisa oferecer a nós garantia nenhuma. O Senhor pode nos chamar para falar em lugares tranquilos, se é que eles existem. Lugares onde talvez não haja perseguição evidente, onde você não vai ter a sua vida ameaçada, onde o seu emprego vai continuar intacto, onde as suas relações não vão ser conturbadas. Ele pode te levar para um lugar de relativa tolerância, aceitação da mensagem, e pode ser tudo tranquilo. Mas talvez o Senhor também queira te levar para um lugar, e eu não estou dizendo um outro país, não, eu estou dizendo talvez num trabalho onde o seu chefe vai te perseguir porque você fala de Jesus ou porque você é cristão, mesmo que você não fale necessariamente no ambiente de trabalho. Talvez você vai ser levado para um lugar onde a sua família vai rejeitar a relação com você ou vai achar um absurdo o fato de você ter rompido com a religião tradicional da casa e se tornado um cristão seguidor de Jesus Cristo.
Talvez Deus vai levar você para proclamar o evangelho em um lugar onde as pessoas prendam você em cadeias, onde as pessoas ameacem a sua vida, onde você tem que responder diante de um tribunal, simplesmente por dizer que ama a Jesus Cristo. E para isso, Deus não precisa te dar garantia nenhuma. Às vezes a gente está esperando para responder o chamado de Deus para a nossa vida, porque a gente fala assim, mas e se eu for e lá não tiver emprego? Mas e se eu for e lá os meus filhos tiverem dificuldade de ter uma boa escola, uma boa educação? Mas e se eu for para tal lugar e lá eu não ter condições de prosperar, ou talvez de viver num ambiente urbano, movimentado, com todas as coisas acessíveis, com hospitais próximos, com médicos? E se Deus me colocar num lugar onde eu talvez não ganhe muito dinheiro, e eu gosto do conforto que o dinheiro me traz? O Senhor não tem obrigação nenhuma de garantir nenhuma dessas coisas. Tudo aquilo que Ele precisava garantir já está garantido em Cristo Jesus, na cruz. E a graça dele é suficiente para nos sustentar em todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Mas isso mostra também aonde está o nosso coração. A palavra nos diz que aonde está o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. E se o meu coração está em Cristo, se o meu tesouro é Jesus Cristo, Ele é o suficiente para eu ir para qualquer lugar, em qualquer circunstância, pregar o Evangelho. Eu posso estar falando para você aqui nessa noite, e você falar, mas eu nunca tive vontade de ir para nenhum país perseguido. E pode ser que você realmente nunca vá para um lugar onde seja totalmente inviável falar do Evangelho, onde a sua vida estará de fato arriscada. Mas é justamente onde você está hoje, que ainda assim talvez você esteja completamente acomodado, para não se indispor com alguém, para não parecer inconveniente, porque você, eu não quero forçar a barra, então eu não falo de Jesus. Não, eu já sei, eu vou demonstrar com as minhas ações. Já falei disso aqui, né? A gente de vez em quando volta nesse assunto. A gente precisa vencer essa ideia de que a gente vai demonstrar Jesus com as nossas ações. Sim, nós vamos, mas anunciar Jesus é proclamar a sua palavra com todas as letras. É anunciar, é pregar o Evangelho. Talvez você esteja com medo de perder o seu emprego. Talvez você esteja com medo até mesmo da família brigar com você. De perder a proximidade com algum familiar. Eu não estou dizendo aqui que você deve ser inconveniente, fanático, insuportável. Mas estou dizendo que você deve ser corajoso. Você deve se posicionar. Você deve se comprometer com aquilo que realmente é importante. Paulo e Silas não se importaram com a sua vida e com o risco que ela tinha. Eles foram para uma terra estrangeira onde eles sabiam que eles seriam tratados como os judeus esquisitos no meio dos romanos, politeístas, que buscavam uma série de deuses e achavam um absurdo dizer, por exemplo, que o mundo tinha um único Deus, que era justamente o que Paulo e Silas pregavam. Eles sabiam que ali havia um risco deles serem sim presos, perseguidos. Não era novidade para eles sofrerem por causa do Evangelho. O próprio Paulo havia sido um perseguidor da igreja. Ele sabia bem o gosto da perseguição, dos dois lados. Ele sabia do que era capaz de pensar um perseguidor, mas também sabia na própria pele o que sofria um perseguido. E ainda assim, ele se moveu em viagem para anunciar o Evangelho. A riqueza dele era maior do que o seu próprio corpo, a sua própria saúde, a sua própria reputação. E isso, meus irmãos, vem num tempo interessante para nós. Porque nós estamos num momento muito delicado. A gente vive pensando, e agora? Eu estou me arriscando? Estou sendo imprudente? Eu estou sendo cuidadoso? Eu estou sendo paranoico? Eu posso ou eu não posso fazer? Né? A gente está no meio da pandemia e a gente fica às vezes nesse dilema. E agora? Será que o que eu estou fazendo, eu estou passando a linha daquilo que é saudável? Só que muita gente se acomodou, está dentro de casa e não quer sair de casa porque em casa está precioso demais, é muito bom, é muito confortável. E eu não estou nem falando de anunciar o Evangelho, estou falando de vir à igreja só. Que dirá anunciar o Evangelho em tempos tão perigosos como os que nós vivemos. Aliás, nada perigosos, perto do que eu gostaria de trazer para vocês. Essa semana, o irmão Luciano Medeiros, os filhos dele estão aqui, eles estiveram aqui conosco na semana passada, me passou um material muito interessante, eu gostaria de compartilhar com vocês. Existe uma agência missionária chamada Missão Portas Abertas, que trabalha com
países perseguidos e a proclamação do Evangelho em diversas frentes, principalmente relacionada a países fechados ao Evangelho. E no próximo dia 30, no próximo domingo, é celebrado o Dia da Igreja Perseguida. E eles, anualmente, desde 1993, lançam um material com a lista dos países mais fechados para o Evangelho. O país hoje que é onde é mais difícil pregar o Evangelho, onde é mais arriscado, onde o nível de perseguição é mais acentuado, é a Coreia do Norte. Os cristãos lá não são nem presos, eles são diretamente julgados. Eles não são simplesmente perseguidos, mas eles são automaticamente condenados. E a maioria deles condenados à morte ou forçados a campos de concentração, simplesmente porque eles disseram: eu amo a Cristo. Você quer conhecer mais sobre Jesus? Esse é o suficiente. Carregar uma Bíblia na mão é o suficiente para que eles sejam presos e levados. E esse texto, então, fala justamente sobre isso. Eu vou ler ele aqui rapidamente, é um trecho pequeno, ele diz assim, para mais de 340 milhões de cristãos espalhados pelo mundo, crer em Jesus é sinônimo de enfrentar algum tipo de pressão, violência e até morte. De acordo com os dados da lista mundial de perseguição desse ano, 2021, os números cresceram em 30%. E os nossos irmãos e irmãs enfrentam níveis de perseguição extrema ou severa. Na China, nossos irmãos são monitorados e obrigados a se adequar à ideologia comunista. Caso não aceitem, eles são perseguidos e até presos, acusados de desobediência civil. Na Eritreia, um país da África, cristãos são presos sem julgamento e mantidos em túneis subterrâneos e contêineres. No Irã, os cristãos ex-muçulmanos são vistos como inimigos do Estado e não podem se reunir com outros cristãos. Na Coreia do Norte, qualquer cristão já recebe uma sentença de morte. Porém, alguns deles vão para campos de trabalho forçado e são maltratados até morrerem de desnutrição. Já no Paquistão, os cristãos são acusados falsamente de blasfemar contra o Islã e por isso recebem sentença de prisão e morte. Atualmente, 4.277 cristãos estão detidos ou foram condenados por causa da sua fé. Os 5 países onde os cristãos foram mais presos são China, Eritreia, Irã, Coreia do Norte e Paquistão. 55% dessas prisões foram na Ásia e 43% na África. E nesse ano, 1.464 cristãos, ou melhor dizendo, entre outubro de 2019 até setembro de 2020, 1.464 cristãos foram condenados à prisão, campo de trabalho ou enviados a hospitais psiquiátricos como punição por questões relacionadas à fé. Esses dados não são do tempo de Paulo. Essas pessoas não viveram lá no início da igreja primitiva. São pessoas que vivem no nosso tempo, hoje. E essa é a realidade do nosso mundo. Pessoas que estão sujeitas, de verdade, a serem presas por causa do Evangelho. E eu e você, às vezes, pensamos que fazer um post no Facebook, no Instagram, estamos fazendo uma grande revolução. Ou porque a gente usa uma camiseta com um dizer Exército de Jesus. Eu tenho uma dessas. Mas a gente acha que vai fazer grande transformação, e não é verdade. Nós precisamos nos posicionar e levantar a nossa voz a qualquer custo pelo verdadeiro Evangelho, pelo amor que nós sentimos por Jesus. Paulo e Silas não se importaram de colocar as suas vidas em risco por conta disso. É muito provável que nós soframos sim algum tipo de perseguição, porque o que o mundo tem para oferecer é perseguição, porque a verdade incomoda. A verdade da palavra, ela automaticamente gera um senso de discordância naquele que é ímpio, pecador, rebelde. Ele se incomoda. A verdade o acusa, mesmo que ela só seja proclamada com calma, com paz, com amor. Então, se você se posicionar, você vai ser perseguido. Permaneça. A qualquer custo. Lembre-se que tudo que nós precisamos foi garantido na cruz. Nós não precisamos de promessa extra nenhuma da parte de Deus. Continuando ali no texto, quando nós vemos então toda essa circunstância que Paulo foi submetido junto com Silas na prisão, eles foram açoitados, eles sofreram no corpo, eles não foram só presos, mas eles apanharam ali, foram expostos publicamente dessa forma. Ainda assim, aconteceu algo de extraordinário que nos leva para a segunda lição que eles podem nos ensinar.
Os versículos 25 e 26 nos lembram que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. E de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. A segunda lição nos fala sobre não perder nenhuma oportunidade. Não perca as oportunidades. É curioso que Paulo e Silas tinham acabado de apanhar. Foram presos, acusados de fazer algo que não fizeram. Eles levaram a verdade e por isso foram rechaçados. E o que eles fazem é cantar. É cantar. A gente faz o quê? A gente reclama. Eu reclamo. Quando fica um pouquinho mais difícil, eu falo, não, Deus, eu sei que o Senhor está comigo, mas está cansativo, eu estou cansado. Isso aqui podia não ser assim. Isso aqui podia ser melhor, isso aqui podia ser de outro jeito. A gente reclama. A gente não está contente com o jeito da igreja, a gente não está contente com o jeito do pastor, a gente não gosta do líder da nossa sociedade interna, a gente acha que a escola dominical podia ser assim, a gente acha que o banco está torto, a gente acha que o álcool gel é muito melequento, que o louvor desafinou aqui e ali, tudo incomoda. E a gente começa a reclamar e tudo está defeito, é frio demais, é calor demais, a máscara incomoda, meu pé dói, tudo para a gente é motivo de reclamação. Paulo e Silas, depois de apanhar e ser preso, cantavam e oravam. Meus irmãos, eu fico pensando que convicção é essa, que coração cheio do Espírito é esse, que mesmo diante de uma situação tão ruim, eles conseguiram cantar ao Senhor. E me parece um canto alegre, eu não sei se claro, é inferência da minha cabeça, acho que isso é como eu imagino a situação, porque o texto não fala isso, mas me parece um canto alegre, não me parece um canto lamentoso. As pessoas ouviam o que eles cantavam, porque parece que eles cantavam alto, e eu não consigo imaginar você cantar alto uma canção de tristeza. Geralmente você canta ela cabisbaixo, vai falando mais suave, mas quando você canta com alegria, você canta alto, você canta forte. E a Bíblia fala que outros ouviram eles cantando, e eles estavam no interior da prisão. Lembra que eles foram presos lá no último, na última cela, na mais profunda das celas, e todos ouviam eles cantando. Então me parece um canto alegre. E eles oravam ao Senhor, eles sabiam porque eles estavam ali. Eles sabiam quem tinha mandado eles até ali, e eles não perderam a oportunidade. Eles cantaram. Eles continuaram testemunhando. A viagem missionária não acabou ali para eles. Sabe qual que é o problema? Às vezes quando a gente acha que uma coisa não dá certo, porque não é como a gente tinha imaginado que ia ser, acabou por ali. O plano foi totalmente frustrado. Mas a mentalidade deles era tão clara sobre aquilo que Deus estava fazendo na vida deles, que a viagem missionária não acabou ali. Aquilo fazia parte do roteiro de viagem. Embora não estivesse no script deles, estava no script do Senhor. Deus tinha algo para fazer naquela cadeia, e por isso tinha levado eles até ali. E eles começam a cantar, a louvar o Senhor, e isso então move o local de maneira extraordinária. E eles não provam simplesmente da alegria dos cânticos, da presença do Espírito, mas eles provam de um verdadeiro milagre, um terremoto, a terra se move. A terra se move. E as cadeias são libertas. E eu volto naquela imagem que nós fizemos, né? O portão pode arrebentar, a porta pode quebrar, mas a cadeia não se rompe, mas o poder de Deus se manifestou ali. E as cadeias, o tronco que amarravam eles pelos pés, os libertou. Mas a bênção de Deus foi tão grandiosa, tão abundante, que ela não atingiu só Paulo e Silas. Ela atinge todos os presos que estavam ali. Nós não sabemos quantas pessoas tinham, pode ser que tinha só mais um. Mas pode ser que tinham mais 20. Nós não sabemos quantos tinham. O fato é que todos foram libertos. A presença do Senhor traz liberdade a todos que estavam ali presos. Ela transforma tudo o que acontece ali. Nós precisamos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá. Não importa em que circunstância seja. Então, se Deus está permitindo que você esteja passando por uma dificuldade hoje, é nessa dificuldade que Ele está te usando. É nessa dificuldade que Ele te dá a oportunidade de continuar testemunhando sobre o Evangelho. É nessa dificuldade que as pessoas vão ouvir do Evangelho pela sua boca, cantando louvores e fazendo orações.
Então troque a reclamação por um cântico. Troque a cara de aborrecido pelo olhar contrito de quem ora sem cessar. Seja grato ao Senhor, mesmo quando as cadeias estiverem nos seus pés. Mesmo quando você se sentir amarrado por um tronco, fechado em uma cela. Se Paulo e Silas estavam presos, o Senhor não estava. E Ele nunca está. Nós podemos ficar limitados pelas situações. Nós podemos ficar doentes, acamados. Nós podemos nos machucar e não conseguir andar. Nós podemos até mesmo ser presos. E espero que por causa do Evangelho, não por causa de nenhum outro crime. Mas o Senhor não. Não tem o que limite o nosso Deus. Ele continua trabalhando. E a gente não pode perder isso de vista. A nossa perspectiva não pode ser abalada pela circunstância. O Senhor Deus não é surpreendido pela prisão de Paulo e Silas, assim como Ele não é surpreendido pelas nossas dificuldades. E por isso Ele não para de trabalhar. Lembre que a missão é de Deus e Ele nos chama para trabalhar com Ele. Então Ele não para de trabalhar. Mesmo quando nós estamos limitados por alguma circunstância, o Senhor continua operando. E Ele fez um terremoto. Ele chacoalhou as estruturas da prisão e desfez aquelas cadeias de maneira extraordinária. Então continue testemunhando do Senhor, orando ao Senhor. Em tempo oportuno Ele vai desfazer as cadeias, derrubar as limitações, mas Ele vai cumprir também o seu propósito, ali onde Ele te colocou, seja em que circunstância for. E isso nos leva então para a nossa terceira e última lição dentro desse texto, que é justamente o trecho do versículo 27 ao versículo 34, que nós vemos a conversão desse carcereiro e da sua família. Esse homem entra em desespero quando ele vê que todos os presos foram soltos. Ele percebe que o terremoto foi tão forte que foi suficiente para abrir as grades. E o que acontece é que como carcereiro, ele era responsável por aqueles presos. Se os presos fogem, quem é condenado pelos próprios romanos é o carcereiro. E o que ele faz? Ele fala, eu vou me matar. É melhor eu mesmo garantir a minha morte aqui do que ficar sujeito ao meu governo, porque eu sei do que eles podem fazer. Se os presos foram açoitados, eu que deixei o preso fugir, vou sofrer muito mais. E ele chega a pegar a espada para tentar se matar. E Paulo grita, não faça isso. Nós estamos todos aqui. Ninguém foi e ninguém vai embora. A gente vai continuar aqui com você. E aquilo surpreende muito aquele homem. E estava justamente aí a oportunidade que Deus tinha para a vida de Paulo e Silas. A terceira lição que nós temos então para aprender é que só o Evangelho de Jesus Cristo traz a verdadeira liberdade. Embora os servos de Deus aqui estavam presos, quem realmente precisava de liberdade era o carcereiro. O carcereiro era filho desgarrado, e ele precisava ouvir do Evangelho. Então o Senhor precisava mandar mensageiros seus, aonde esse filho estivesse, para que ele fosse trazido de volta à casa do Pai. O Senhor Jesus vai nos enviar aonde for necessário, na circunstância que for preciso, para que todos que são dele possam conhecer o nome de Cristo. O Senhor mandou Paulo e Silas para a prisão e permitiu que eles passassem até mesmo pelos açoites, para que esse carcereiro e a sua família pudessem conhecer do seu nome. Não foi em vão a prisão de Paulo e Silas e toda aquela circunstância. E quem realmente precisava então da libertação era esse carcereiro. Porque embora Paulo e Silas estavam limitados pelas cadeias físicas, o coração deles pertencia ao Senhor. A alegria deles não era roubada, porque ela estava no Senhor. Já esse homem, na circunstância que se apresentou, o desespero dele foi tão grande que ele só conseguiu ver solução na morte. E nada mais. Ele com certeza pensou, meu Deus, a minha família, meu Deus, a minha reputação, meu Deus, a minha vida, a minha dignidade, tudo isso vai ser posto à prova. Eu vou ser exposto publicamente por ter feito isso, por não ter sido competente o suficiente. Eu vou terminar com a minha vida. Para mim não tem mais esperança. Não tem nada que me salve aqui. A não ser essa espada,
que eu vou usar para me matar. Quem estava preso de verdade era esse homem, preso pelo pecado, pelo desespero, pelo temor dos homens, preso pela alegria baseada nas coisas ao seu redor, terrenas, palpáveis. Ele não tinha uma alegria na eternidade como Paulo e Silas. Mas o Senhor gostaria que ele ouvisse e por isso leva os seus servos até lá. Então ele faz com que ninguém fuja e permite que aqueles homens possam, que Paulo e Silas possam anunciar o evangelho a esse homem. E ele pergunta, ele percebe que alguma coisa extraordinária aconteceu ali. E diz, o que eu posso fazer para ser salvo? Porque a minha única esperança está nessa espada agora. E eles anunciam então da palavra. E para mim o versículo chave de toda essa história está ali, no versículo 32. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Embora o sinal tenha chamado a atenção do carcereiro, embora o testemunho de Paulo e Silas possa comover os corações, o que traz a transformação verdadeira é a anunciação da palavra. Porque só o evangelho de Jesus Cristo é que pode trazer a verdadeira libertação. E olha que coisa maravilhosa, o evangelho não é pregado somente para ele, mas para toda a casa dele. E tem algo muito bonito que acontece aqui, porque até então eles desfrutavam de um lugar comum. O carcereiro na sua posição, Paulo e Silas como prisioneiros, eles tinham uma relação ali, relação de carcereiro e prisioneiro, e só, uma relação fria, impessoal. Muito provavelmente esse carcereiro não estava se importando muito com quem estava preso, estava cumprindo ordens, fazendo o seu trabalho, cumprindo a sua escala do dia. Daqui a pouco ia trocar por outro, saía um prisioneiro, entrava outro, tanto faz os rostos, ele só cumpria o seu serviço. Mas a partir do momento que ele experimenta da verdadeira transformação do evangelho, o lugar comum vira lugar de comunhão. A Bíblia fala que ele vai e cuida das feridas de Paulo e Silas que eles tinham sofrido. Se antes ele não se importava, o evangelho fez com que ele olhasse com misericórdia, porque aqueles não eram mais prisioneiros, mas eram seus irmãos. E aí ele passa então a tratar eles como alguém de casa, da família, e fala, vocês vão vir para a minha casa. E ele põe uma mesa para que todos eles possam se alimentar juntos. Então se antes eles eram separados por uma grade, agora eles eram separados por uma mesa cheia de alimentos. E as cadeiras postas para eles se sentarem e se alimentarem juntos. O evangelho transforma a nossa perspectiva por completo. Daqueles que ouvem da nossa boca e deve transformar a minha e a sua vida também, sobre como nós olhamos o nosso irmão. Esse homem foi totalmente transformado, e a transformação foi imediata. O impacto do evangelho, o efeito do poder de Deus foi imediato na vida desse homem. Ele trata de maneira diferente aqueles que agora são seus irmãos, e trouxeram para ele novamente a esperança da vida. E uma esperança que não se vai, que o próximo terremoto não ia levar embora, que a próxima circunstância difícil não ia abalar o coração desse carcereiro mais, mas ele podia permanentemente, eternamente, confiar no Senhor, porque a palavra de Deus não passa. Todas as coisas podem passar, a erva seca, a sua flor cai, mas a palavra do Senhor, essa não passa, permanece para sempre. Ele podia confiar nessa palavra, nada mais lhe causaria então desesperança e temor. Ele foi batizado, junto com eles todos da sua casa, e celebraram, né? Uma boa celebração de crente em volta da mesa. Crente gosta de comida, né? Gosta de fazer uma festa. E a gente tem saudade dessas festas também. Eu quero fazer uma observação pequena, mas importante, que também tem muita relação com o tempo que nós vivemos. Sabe que às vezes me dá a tristeza de abrir redes sociais e ver tanta gente passando vergonha, de verdade, passando vergonha. O problema do carcereiro é que as esperanças dele estavam depositadas nos homens. Quem tinha poder sobre a sua vida eram os seus chefes. E quando ele viu que a sua vida ficou à mercê desses homens, ele se desesperou e quis tomar algum controle para tirar a sua própria vida.
Tenho visto muitos cristãos, dentro da nossa igreja, fora da nossa igreja, que estão apostando nos homens, brigando para ver qual é o político que vai ganhar, para o nosso Brasil ir para frente, melhorar. Que ilusão. Se você espera que tenha um nome de um determinado político, um partido, uma proposta que vai fazer o nosso Brasil ser transformado, você está igualzinho o carcereiro. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Sempre esteve e deve sempre estar. Então, cuidado com seus heróis. Sejam eles políticos, sejam eles filosóficos, sejam eles até mesmo da teologia. A gente não precisa colocar as nossas mãos na vida dos homens, porque ela está bem segura nas mãos de Deus. Não viva preso como carcereiro. Curioso que ele cuidava dos presos e era o mais aprisionado. Nós podemos provar da libertação do verdadeiro evangelho, mas para isso a gente precisa se alimentar dele constantemente, diariamente. Se a gente quer levar em consideração essas lições de Paulo e Silas, nós precisamos também copiá-los no modelo de vida que eles tinham, homens piedosos que buscavam a palavra, a qual eles constantemente anunciavam aos que não conheciam. Eles viviam uma vida diante do Senhor de temor e de verdadeira piedade. Eles eram transformados pelo Evangelho diariamente, esse mesmo Evangelho que eles pregavam. Então não confie no seu coração, não confie nos homens, confie na palavra e busque a palavra do Senhor. Se nós queremos ser uma igreja missionária, que não precisa de garantias para seguir o chamado, que não desperdiça oportunidades, mas que prega o Evangelho que pode trazer, o único que pode trazer a verdadeira libertação, então nós precisamos também provar dessa libertação do Evangelho. Vivermos grudados, colados em Jesus, com o nosso relacionamento constantemente alimentado por Ele e nele. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que essa palavra continue a falar ao seu coração ao longo dessa semana e transformando as nossas vidas e desafiando você a ser um anunciador, a ser um proclamador do Evangelho de Cristo. Eu quero orar com você, antes de nós passarmos para o nosso tempo de ceia, pedindo a ajuda do Senhor. Pai querido, nós queremos nessa hora clamar pela sua ajuda, pelo teu Santo Espírito sobre nós, nos capacitando a viver aquilo que o Senhor tem para nós, a sermos uma igreja missionária, uma igreja envolvida com a obra, uma igreja também que ora pela igreja perseguida, a igreja sofredora, aqueles que são presos, perseguidos, mortos, que sofrem de verdade por conta do Evangelho. Perdão, Senhor, porque nós, diante de um contexto de tanta tranquilidade, ainda somos muito irresponsáveis com a proclamação do Evangelho. Mas nos move, Senhor, à profundidade de vida com o Senhor Jesus, ao amor pelo Evangelho de Cristo, nos move a cantar em meio às circunstâncias difíceis, porque sabemos que o Senhor também está lá. Porque sabemos que o Senhor tem planos e projetos em tudo isso. E os propósitos do Senhor não falham nas nossas vidas, ó Pai. Que nós saibamos que é o Senhor que nos enviou e nos envia todos os dias para pregar o Evangelho onde nós estamos. Então, por isso, não importa o que aconteça à nossa volta. O nosso Deus não muda. O nosso Deus não pode ser preso e amarrado. A nossa esperança não está nos homens, mas no Senhor. Que o verdadeiro Evangelho inunde o nosso coração todos os dias e nos liberte das amarras do pecado, dos enganos e das mentiras que o mundo nos traz e que Satanás sopra nos nossos ouvidos. Mas que a voz de Deus seja clara e evidente a nós constantemente, quando nós abrimos a palavra, quando oramos ao Senhor, quando comungamos, quando podemos desfrutar dos sacramentos. Ó Pai querido, que nisso nós possamos ser fortalecidos em Ti, para permanecer na caminhada cristã, seja qual desafio for proposto a nós. Envia, Senhor, a Tua igreja, aonde o Senhor deseja que nós devamos ir, ó Pai querido. Aonde os Seus filhos estão, aqueles que ainda não ouviram da Tua palavra e precisam ser resgatados do pecado, Pai querido. Nos envia, sejam em lugares difíceis ou em lugares de fácil acesso, seja em meio a cadeias ou em praças, seja no trabalho, seja dentro da nossa casa. Envia, Senhor, a Tua igreja para anunciar o Teu Evangelho, para que pessoas possam ser libertas. Em nome de Jesus. Amém.